Ok. Então, como eu estava dizendo, eu gostei dos comentários. Compartilhar aqui com vocês. Não é esse aqui ainda, peraí. Acho que esse aqui era o primeiro, né? Todo mundo vendo? Sim. Então eu quero puxar a discussão e a gente vai falar um pouco sobre o que o texto apresentou para a gente aqui. Vou dar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista como pessoa que está fazendo isso há mais tempo que vocês. Então nesse momento eu não estou aqui como professor. Eu estou aqui como um colaborador científico, né? E é assim que eu quero que vocês me vejam. Porque a única... Assim, eu não sou formado em comunicação, eu sou físico e trabalho na ciência. Então, o que eu tenho é só, nessa longa maratona, eu só tenho alguns metros à frente de vocês percorridos. Então, eu estou aqui para compartilhar experiências com vocês. É só isso. Então, eu queria que vocês me vissem menos como um professor, nesse caso, e mais como um colaborador colaborando com a minha experiência, que não é absoluta. Então, de novo, não estou aqui só... A ideia não é eu ensinar coisas, eventualmente isso vai acontecer em alguns pontos, mas é mais eu contribuir com experiências. E aqui, esse texto me chamou a atenção, como eu falei para vocês na nossa última reunião, ele foi recomendado por várias pessoas, e ele me chamou a atenção porque, assim, ele fala o que eu já esperava. Quando você vai se comunicar, você está sempre falando, pensando e voltando sua atenção para quem vai te ouvir. O receptor da mensagem é que é o seu foco. E isso parece óbvio a princípio, quando a gente está numa discussão como essa, ou às vezes até mais informal, você está informalmente num café conversando, vou fazer uma apresentação, tem que pensar no que a pessoa vai entender. Mas quando você está sentado na frente do seu computador preparando a sua apresentação, convenhamos, você está pensando em você. Você está pensando no que você estudou, no que você quer falar, no que você fez. Às vezes, se você está preparando alguma coisa para uma... Enfim, depende do contexto onde está inserido, você pode estar pensando num objetivo. Por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação disputando um pós-doc, ou eu estou fazendo uma apresentação para minha defesa, e você tem um objetivo de ser bem avaliado, mas enfim, você está pensando em você. Então, tirar esse foco de você, do redator, né, de quem é o responsável intelectual por aquele conhecimento, e mudar esse foco para quem te escuta, é um aprendizado, é um processo, e demanda um certo exercício. Então, para mim, essa é a mensagem geral dessa primeira parte desse texto, né, da unidade 1, que vocês vão ver que eu já deixei lá indicado para a gente ler as próximas partes depois, mas enfim, desse comecinho aqui. Então, a primeira coisa é sempre pensar quem é a sua audiência. E essa foi a jornada que o texto nos levou aqui. Então, identificando, por exemplo, qual é o seu propósito quando você vai falar, e aí ele cita vários exemplos, que eu citei na nossa aula introdutória também. Se você está fazendo a sua defesa, se é um seminário, se você está falando para colegas de grupo, para os seus amigos, para a família, se é divulgação científica, se é comunicação escrita, tudo isso impacta na hora que você vai começar a se programar. Porém, na hora que você vai escolher as palavras e a forma de se comunicar,
o foco tem que ser não no propósito, mas na audiência. E isso é bem difícil, porque vocês devem imaginar, né, que o ser humano, ele não é monocromático. Mesmo num lugar onde você fala assim, eu estou apresentando no meu departamento, a sua plateia sempre vai ter um certo grau de Opa, olha que palavra difícil que eu quase inventei aqui, né? A plateia é heterogênea. Então, olha, não vou conseguir. Heterogeneidade. Saiu. Né? A plateia sempre vai ser heterogênea. Só o que muda é o quanto... Se você pensar numa gaussiana de distribuição de conhecimentos da sua plateia, só o que muda é o quanto essa plateia é bem distribuído isso, certo? Então, num seminário no seu departamento, onde todo mundo faz mais ou menos as coisas na mesma área que você, é uma distribuição bem estreita, você pode chamar aqueles de seus pares. As pessoas que estão ali, de fato, falam a mesma língua que você. Mas se você vai fazer um seminário já para o seu instituto, você tem vários departamentos ali dentro, aí você pode falar, todo mundo é da física, mas nem todo mundo é da minha área, então isso abre um pouco o leque. Se você vai fazer agora um seminário para sua universidade, você está supondo que você tem pessoas do mundo acadêmico, mas não todo mundo da mesma área de formação que você, e assim por diante. Você vai aumentando essa distribuição, e você tem sempre que levar isso em consideração. E aqui eu lembro de uma coisa que meu orientador sempre me falou, e que está escrito aqui, que é o seguinte: quando você está estudando, e você passa, né, da graduação para o mestrado, do mestrado para o doutorado, o que está acontecendo com você é que para você poder ir além, você está estreitando a sua área. Então, quando você se forma na graduação, você é um generalista. Quando você vai para o mestrado, você é um especialista. Mas quando você vai para o doutorado, você vai se tornar um ultra especialista naquilo. Porque a sua função agora não é saber muito de tudo, mas é saber mais do que todo mundo de uma pequena coisa. E assim, como o tempo é limitado, a única forma de você se tornar um expert na área, ao ponto de contribuir para essa área, fazendo com que ela expanda, porque é isso que o doutor faz. O doutor, ele é o cara que pega um conhecimento e dá um passo além e acrescenta um pontinho no conhecimento da humanidade. Para você poder fazer aquilo, você precisa ser muito especializado. E quando isso acontece, com muita frequência, você se torna, mesmo que momentaneamente, mesmo que por algumas semanas, você se torna o maior especialista naquilo no mundo. Porque ninguém está sabendo aquilo como você está sabendo. E isso gera uma barreira. Na hora que você vai preparar um seminário, na hora que você vai se comunicar o conteúdo da sua pesquisa, da sua tese de doutorado, por exemplo, onde isso vai chegar para vocês, ninguém sabe do que você está falando. As pessoas podem entender marginalmente o que você está fazendo. Mas a mensagem que você quer passar depende fundamentalmente de você explicar a sua linha de raciocínio, como você chegou ali, e guiar a pessoa pelas suas conclusões. Não para convencê-la, porque na ciência o processo de convencimento, ele é diferente do que as pessoas entendem por convencimento lá fora, né? Na ciência, o processo de convencimento, ele é dado via evidência. Mas é justo que você guie a pessoa pela sua linha de raciocínio para que ela possa comparar a sua com a dela. E isso, quanto mais especializado você é, mais difícil é, porque você seria a única audiência, a única plateia para a qual você conseguiria falar. Então, chega um ponto que todas as plateias são diferentes de você, são heterogêneas para você. O foco nunca pode ser em você. Você tem que se acostumar com isso agora. O foco é na audiência. Então, eu queria abrir para vocês me contarem. Eu vou parar de apresentar. Queria abrir para vocês me contarem um pouco sobre a experiência que vocês tiveram lendo esse texto e o que isso trouxe para vocês. Pode ser colocar em palavras o que vocês escreveram lá no fórum,
pode ser complementar aquilo, pode ser expandir, pode ser que você não escreveu nada e queira dar sua contribuição agora. Então, fiquem à vontade e nós vamos usar o seguinte esquema, que eu acho bem legal. Nós vamos usar o bate-papo, que neste momento tem bom dias e pedidos de gravação, para vocês se inscreverem para falar. Então, basta colocar qualquer coisa, né? Colocar assim, eu quero falar, ou então sou próximo, alguma coisa assim, e a gente usa a ordem que essas mensagens forem entrando para dar a palavra para as pessoas. Então, o Yuri foi o primeiro, o Thiago pediu depois, olha lá, assim a gente vai formando uma fila, tá bom? Legal. Então, aí, assim, isso funciona super, e a gente pode, e é bem dinâmico, porque enquanto um está falando, você tem uma ideia, você pode já pedir a palavra e postar um comentário, até para se lembrar do que você queria falar. Ok? Então eu vou abrir a palavra para o Yuri primeiro. Vai lá, Yuri. Deixa eu ligar a câmera também para ficar melhor a apresentação. Eu pedi para falar primeiro para complementar um pouco sobre o que você estava falando, porque foi até sobre as anotações que eu fiz a respeito do texto. Como eu tinha comentado semana passada, eu participei de um congresso, e aí esse congresso ele foi sobre física nuclear. Então, a gente tinha que preencher um formulário sobre a nossa área de pesquisa, justificativa do que a gente estava participando. Então, a possibilidade de ter alguém fora da física nuclear que estava participando do congresso era mínima. Provavelmente tinha uma pessoa ou outra, mas a probabilidade era muito baixa. Só que, assim, dentro da própria física nuclear, do assunto que estava sendo abordado no congresso, quão heterogêneo pode ser essa plateia dentro disso? Existem vários caminhos diferentes do que você está trabalhando, do que você pesquisa, o que você faz dentro da área. Então, foram abordados vários assuntos e vários caminhos diferentes de como fazer a sua pesquisa e o tratamento de dado em cima disso. Então, assim, eu reparava muito nas apresentações dos professores, porque a gente tinha aulas teóricas e aulas práticas em cima dessas aulas teóricas. Que tinham professores que consideravam que ninguém tinha conhecimento em cima da área específica que eles estavam falando. Então, eles davam uma apresentação prévia do que ia ser falado, de qual era o contexto, o que você precisava saber daquela informação antes, mesmo você sendo leigo naquela área, e aí eles continuavam a apresentação. E quando chegava na aula prática, esses mesmos professores costumavam ser bem didáticos, igual, por exemplo, a gente usava Python. Para quem aprendeu C++, ou quem não tem conhecimento em linguagem de programação, conseguia acompanhar a aula de forma didática. Então, funcionava muito bem esse tipo de aula, porque as pessoas quase não tinham dúvidas. Eu, pelo menos, não tinha quase dúvida nenhuma. Eu conseguia acompanhar as aulas práticas, conseguia entender as aulas teóricas. Agora, alguns professores, eles davam... A aula deles era muito direto ao ponto, como se todo mundo fosse especializado exatamente naquela área dentro da física nuclear. Então, ficava assim, todo mundo perdido no que estava acontecendo. E esses mesmos professores costumavam ser os mesmos que nas aulas práticas, eles só chutavam o conteúdo. Eles queriam dar coisas demais durante a aula prática e acabava que ninguém entendia nada, porque eles não davam o passo a passo de como você chegar nos pedaços. De como você entender o que você precisava fazer em cada coisa. Então, várias pessoas ficavam para trás na aula prática, mandando dúvida no chat, no Slack, inclusive, mandando dúvidas no chat, enquanto o professor estava lá, moendo matéria. E você vê, tipo, dentro de uma mesma área de pesquisa, né? E outra coisa que eu queria adicionar informação, já é de outro assunto, no texto ele fala um pouco sobre você ter acesso à informação em artigo. E eu estava conversando com o meu orientador um dia, ele falou comigo, que eu perguntei para ele, falei assim, nossa, você manda muitos artigos com tanta coisa para fazer, eu não consigo ler tudo na velocidade que você quer que eu leia. Ele falou assim, não, o que eu quero que você desenvolva é a habilidade de você olhar o artigo, entender se aquilo é uma informação útil para você ou não, para você ler essa informação no momento que você precisar. Eu não quero que você leia todos os artigos. Eu quero que você olhe para o artigo e fale, aqui tem uma informação que eu preciso
Onde eu vou achar essa informação? E ele falou que é tipo a questão de prática, de você pegar isso, de selecionar qual informação é necessária para você ou não, e se tem uma informação necessária para você dentro daquilo. Que é muito mais rápido. Bom, acho que é isso. Legal. Deixa eu fazer 2 comentários antes de passar a palavra. O primeiro, deixa eu fazer de trás para frente. Isso sobre o artigo é isso. Como é a minha rotina como pesquisador? Eu sento, eu leio meus e-mails, eu abro o archive, vou na seção new e vejo os últimos artigos da minha área. Eu vou ler todos? Não. Mas é um processo. Eu vou ler todos os títulos. Se o título me interessa, e daí a importância, a gente vai chegar lá na parte de escrita, a importância de um bom título. Eu vou ler o abstract. Se o abstract me interessa, eu baixo o PDF, aí eu vou dar uma olhada. Depois que eu li o abstract já me falou o começo, o meio e o fim, inclusive a conclusão. Eu vou dar uma olhada nos gráficos, porque os gráficos, eles devem ser, num bom artigo, eles são ilhas de informação autocontida. O texto referencia o gráfico. O gráfico raramente deve referenciar o texto, porque ele tem que ser uma ilha de informação. Então, eu vou olhar os gráficos para ver o que está ali, se é tangencial ou pertinente para o que eu estou procurando, para o que eu estou fazendo. E aí, é isso que você falou, Yuri. Aí eu falo assim, ok, então aqui tem uma informação e eu sei que ela existe. E eu não preciso tomar nota de mais nada. Que o dia que eu quiser fazer uma coisa a respeito disso, eu venho aqui no archive, eu faço uma busca por palavras-chave, eu vou achar esse artigo de novo, ele está aqui para sempre. Então, é isso mesmo que o seu orientador quer te ensinar, é o trabalho nosso, todo dia. Eu leio o e-mail, você tem que ler. Não tem que ler artigo completo, de cabo a rabo. Só quando você está produzindo, ou estudando, né? Que, de certa forma, para nós é produzir. Mas no dia a dia você tem que ver o que está sendo publicado na sua área. Você tem que estar antenado com aquilo. É o TikTok acadêmico, certo? É o Facebook, é o Instagram. Nossa rede social são os artigos. A gente tem que estar lá lendo. Então isso é uma coisa, realmente. E a outra, eu queria te fazer uma pergunta. Essa experiência do congresso que você relatou, sobre esses 2 modelos de professor que você encontrou. O que você aprendeu com isso? Qual é a interpretação que você faz disso, dessa experiência? Qual a interpretação que eu faço disso é sobre a questão da plateia, de você considerar que nem todo mundo sabe o que você sabe. Porque, por exemplo, não era uma área... A maioria dos professores que eu não consegui entender o conteúdo, de certa forma, não eram da área que eu atuava. Porque eu tive uma apresentação que era exatamente sobre o que eu trabalhava, e o professor ele não foi bom na apresentação dele. Só que eu consegui acompanhar por ter experiência dentro da área. Agora, as demais eram caminhos diferentes do que eu poderia fazer, ou então complementos para o que eu já faço. Então, assim, é você considerar que as pessoas não são tão proficientes no que você está fazendo, para que elas entendam pelo menos o contexto. Tipo, eu percebia que era muito importante você dar o contexto e o que era interessante você obter como parâmetro daquilo que você estava fazendo. Quais eram os resultados importantes, por que você buscava aquilo. E aí tudo fazia um sentido mais linear depois, conforme ele ia dando a apresentação. Agora, os que chegavam falando, só estão encontrando, fazia isso, encontrava isso, fazia isso, encontrava isso, você ficava assim, eu faço isso com o quê? Onde eu vou aplicar? Para que essa informação é útil? Uhum. O que eu estou ouvindo, então, que você... sua interpretação é que faltava contexto. Faltava contexto. Porque era uma área muito específica, né? Não era aberta à física geral, era física nuclear. Então, eles não precisavam ser tão detalhados em que a gente estava estudando,
dar um contexto totalmente estruturado. Era um contexto só para você entender em que aquilo é utilizado e o que é importante para você. Agora, se for num âmbito mais geral, que tiver pessoas de outras áreas, você tem que dar um contexto melhor, né? Uhum. Eu acho que ele ajuda muito a você entender a ordem depois do que está sendo apresentado. Legal. Tudo bem. Então, deixa eu ver. O próximo da nossa lista é o Tiago. Vai lá, Tiago. Bom dia, professor. Bom dia, colegas aí. Quando eu vi esse primeiro capítulo, né, me fez lembrar lá do Thomas Kuhn. Não sei se é uma aventura bem conhecida na física, sobre a estrutura das revoluções científicas. E ele fala de uma parte na mudança de Gestalt, né? Quando a gente vai apresentar a nossa ideia, a gente tem que promover a mudança de Gestalt no ouvinte. E nessa pandemia, a gente tem tido uma oferta bem grande de eventos, né? Como o Yuri acabou de falar, a gente tem congresso, lives, seminários e muita coisa. E a gente percebe, fica bem evidente, né, quando o palestrante, o professor estava falando, sem atender a plateia, né? Quando ele fala, apresenta lá e pronto, e acabou, a gente interage, a gente fica ali preso à sua palestra, a gente realmente absorve o conteúdo. Na hora que ele abre a fala, ele responde perguntas, interage com a plateia, que ele consegue ali entender o que a plateia quer, entender o que a plateia está sentindo na sua palestra, aí sim parece que a coisa funciona, né? Isso, pelo menos aqui na minha universidade, é muito evidente para a gente tem até um grupo de pesquisa que comenta sobre esse tipo de coisa, e o texto me chamou bastante atenção nesse sentido, né? A importância da gente saber para que a gente vai falar e como a gente vai falar, né? Eu não posso, como eu até comentei, eu acho que foi para a Isabela, eu não posso generalizar que todo físico é perito em física, né? Alguém vai ser perito em partículas, em eletromagnetismo e por aí vai, né? Até como o próprio Thomas Kuhn fala, né? O trabalho do cientista normal é se aprofundar em um determinado ponto. Como o senhor mesmo falou, pelo menos por um breve período, o físico vai ser o único especialista naquela área, né? Ele vai ser o único que sabe daquele assunto, até que ele comece a divulgar esse assunto. Bom, era só isso mesmo que eu queria falar e me relembrou do texto. Legal, Tiago. Muito obrigado pela contribuição. Alguém quer comentar alguma coisa em cima dele? Senão nós passamos a palavra para o Bruno, que é o próximo da lista. Não? Então vai lá, Bruno. Bom dia, professor, bom dia, pessoal. Não gostaria mais de dizer mesmo o quanto que eu achei interessante o texto pela simplicidade com que ele pode melhorar a forma que a gente apresenta os nossos artigos ou apresentações e compartilhar uma experiência que eu tive há alguns meses atrás. Acredito que tenha sido há uns 3 meses atrás, quando as escolas estaduais e municipais da educação básica começaram a fazer os atendimentos remotos. E aí, por eu trabalhar na área de TI e também dar aula na educação básica, um diretor de uma dessas escolas, do SESEC, inclusive, me chamou para poder discutir, fazer uma live juntamente com ele para discutir a respeito do uso dessas tecnologias que a gente está utilizando hoje aqui mesmo, Google Meet, essas coisas, dentro da educação básica. Eu falei, pô, legal, eu conheço um pouco, né? Topei e fui lá fazer. E eu tenho certeza que se eu tivesse lido esse texto antes e tivesse feito uma análise crítica das pessoas que estariam assistindo, por exemplo, essa apresentação teria sido muito melhor do que foi. Eu acredito que tenha dado tudo certo, mas de repente, em algum momento dessa apresentação, dessa palestra, eu posso ter usado um termo que para mim eu acreditaria ser muito simples, como por exemplo, sei lá, servidor, mas que para uma pessoa que é estudante do SESEC, que está fazendo ensino fundamental e tem mais de 40 anos de idade, poderia ter soado como, sei lá, uma palavra árabe para essa pessoa, né? Então, ela, de repente, para mim, estava muito claro o que eu estava dizendo, porque eu não fiz essa análise crítica do público. E esse texto
trouxe isso de forma muito simples, né? E quando eu comecei a ler, eu falei, pô, mas isso é óbvio, né? Isso é lógico que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas aí eu lembrei que eu mesmo não fiz, né? Quando eu dei a minha apresentação, eu fiz justamente o contrário. Eu foquei na minha pessoa e no que eu sabia e acabei meio que esquecendo das pessoas que participariam dessa palestra. Então, apesar de ser óbvio muitas vezes, de estar na nossa cara, né, a gente deixa passar muitas coisas. Outro ponto também que eu até comentei na nossa sala de aula foi a questão de que nem sempre as pessoas, mesmo que sejam da área científica, elas são especialistas nessa área. Essa foi uma coisa que também pode parecer óbvia, mas que eu mesmo deixaria passar. Né? Se eu tivesse num seminário ou alguma coisa desse tipo, eu pensaria assim, pô, todo mundo que está aqui é da área acadêmica, da área científica, então eu posso usar um termo mais técnico. Então, pensando que usando esses termos mais técnicos eu estaria fazendo alguma coisa melhor, na verdade eu estaria invertendo essa questão, né? E lembrando do que o Yuri falou, um pouco antes de eu tentar ingressar no mestrado, eu pensei em assistir também alguns seminários, algumas coisas nesse sentido, para poder voltar e resgatar alguns conceitos também. E eu participei de um seminário do Instituto Federal de Brasília, se eu não me, é de Brasília, isso mesmo. E eu lembro que eu me senti da mesma forma que ele. Eu participei de uma palestra, tudo bem que faz muito tempo que eu não estudava, né? Mas eu participei de uma palestra de termodinâmica, onde era extremamente técnico. E eu, sinceramente, acho que eu fiquei umas 2 horas lá sem entender quase nada. Só entendi, acho que uns 10% do que o palestrante disse foi muito. E é muito ruim para a gente que participa, né? Que despende, por exemplo, 2 horas do seu dia tentando aprender alguma coisa nova e sair de lá sem saber nada. Então, eu acho que a gente, como palestrante e divulgador de conhecimento, teria que seguir mesmo alguma coisa nesse sentido desse guia, e que melhoraria bastante as palestras e as apresentações. Então, era mais isso, compartilhar mesmo as experiências e dizer que eu achei que de forma simples, o texto, eu acho que traz uma melhora, assim, gigantesca para as nossas apresentações. Obrigado, Bruno. Eu faço disso o primeiro passo o tempo inteiro. Então, alguém me convida para falar, a gente está falando só de apresentação oral, mas vale para tudo, mas a apresentação oral é o mais icônico. Alguém me convida para falar, a primeira pergunta que me vem em mente, e que deve ser de vocês também, é: para quem eu vou falar? Você está me convidando para falar para quem? Para o seu departamento? Para o seu instituto? Para os seus alunos? Para são docentes e técnicos? Para a população geral? Se alguém me convida, primeira coisa é questionar quem te convidou para saber quem é o seu público. Senão não tem nem como começar o processo, porque é isso, o foco tem que estar neles mesmo. Muito bem, Thales. Thales mandou um oi lá, tá querendo falar também, né, Thales? Se inscreveu, vamos lá. Sim, vocês me ouvem bem? Sim. A experiência, eu acredito que é maior que a sua, que eu sou mais velho. Em termos de não em termos de conhecimento de falar, mas em termos de tempo de apresentações, né? Existem coisas que não dá para falar tudo, eu estou escolhendo umas coisas curiosas e engraçadas, que eu fui dar uma palestra há 2 meses atrás pelo Facebook, e eu não tenho Facebook e não conheço Facebook. Então eu falei meia hora com tudo desligado. E o pessoal mandando mensagem no WhatsApp, só que eu não dava atenção porque eu estava dando a palestra, né? Até que eu percebi que eu falei meia hora, o pessoal esperando lá, sem entender o que estava acontecendo. Eu não apertei o botãozinho de vídeo e áudio. Foi engraçado e triste ao mesmo tempo. Quanto às apresentações, normalmente são os alunos meus que fazem nos últimos tempos, né? Não mais eu. Mas existe uma dificuldade imensa para falar, e aí eu faço um treinamento com eles. E agora esse texto vai me ajudar bastante, porque eu vou repassar, e que vai me permitir não gastar tanto tempo assim, que eu tinha que fazer uma ou 2 reuniões, que nem todo mundo podia na mesma época, para que eles falassem com clareza, né, que explicasse os pontos, que se baseasse principalmente naquele ponto da descoberta, naquele ponto essencial, mas que desse
vamos dizer assim, uma introdução fácil, né? De uma maneira geral. A parte que eu mais gostei foi a parte em que ele diz que os avaliadores especialistas podem não ser tão especialistas como a gente. Porque em algumas áreas eu passo um aperto em relação a isso. O indivíduo, ele manda uma pergunta, você vê claramente que ele não sabe do que o seu trabalho está falando. Mas ele foi escolhido para ser avaliador. Você não entende o motivo disso, né? E por mais, nesses casos, por mais que você explique, é difícil. Porque é um material e método básico que todo mundo da área deveria saber. Né? Vou dar um exemplo aqui. Vocês devem conhecer os lobos frontal, parietal, occipital, né? No ser humano isso é bem dividido. Mas nos ratos, por exemplo, eles não têm as divisões. A gente usa rato para experimento. Então, como é que você vai saber que lobo que é em relação ao humano? Aí tem uma estrutura histológica que você olha, né, e verifica. Aí um dos revisores perguntou assim, como é que você sabe qual lobo que você está trabalhando, sendo que você não tem as divisões? Você vê que falta conhecimento básico da área. Mas, por outro lado, tem que elogiar um que escreveu assim, tive que ler 2 ou 3 vezes a proposta estatística para entender, depois ficou claro. Foi a primeira vez que alguém usou de sinceridade disso. Eu não consegui entender de primeira a estatística, até porque tem coisa que não dá para simplificar, não é mesmo? Não Claro. tem como. Mas uma das coisas mais interessantes desse texto é o inglês dele. Porque ele já está ensinando a escrever em inglês o não nativo, dando exemplo no próprio texto. Então, por exemplo, o pessoal até costuma escrever etc. em inglês. Que na verdade ele é latínico, né? E aí ele, ao invés de usar etc., ele colocou so on. Então veja que interessante. Já é uma ajuda para a gente, né? E sem contar que ele não está terminando as frases em it, por exemplo. Ele coloca algo mais que torna um pouco mais rico, né? Esse inglês. E ele utilizou, eu não sei se quem escreveu é britânico, mas ele utilizou mais palavras latínicas do que o inglês americano. Por exemplo, ele substituiu effort por stride, né? Como colocou lá, e uma palavra muito difícil de ser encontrada é utmost. Dificilmente se encontra essa palavra, e ele usou a palavra lá mostrando vamos dizer assim, uma cultura, né, um pouco mais avançada. Isso chama atenção também. Então, além das explicações, o texto foi muito bom. Eu achei muito bem escrito, organizado, mostrando realmente como faz através do exemplo. Só isso. Só? Nossa, Todd, você contribuiu demais. Saudade do senhor. Ah, imagina, não precisa me chamar de senhor, não, gente. Tô aqui como colega. Eu sou você, por difícil para favor. mim não chamar um professor de senhor. Não tem Muito importância. velho, Aqui nós somos todos colegas, como eu falei. e ação muito antiga. Então, é isso mesmo. E com relação à avaliação, quem publica sabe, quem não publicou ainda vai saber que você emplacar um artigo é um processo. Porque quem está do outro lado, o avaliador, ele não necessariamente tem o grau de especialização que você tem, até porque o artigo cai naquela categoria de algo novo. Então, a pessoa que está do outro lado, ela pode até entender do assunto, mas você tem que convencê-la de que aquilo está correto no seu texto, você tem que convencer o leitor. Então, lembra, o foco é no leitor. Mas, para alguns avaliadores, como o Thales falou, às vezes você nem sabe o que ele está fazendo ali. E às vezes ele não deveria estar mesmo ali. Depende da revista, para onde você mandou, depende do banco de revisores que aquela revista tem, às vezes está deficiente na área que você trabalha, então eles mandam para qualquer um. Enfim, tem N razões para seu trabalho cair no colo de um avaliador
diferente aí, vamos colocar assim para não usar outras palavras, mas eu tenho uma experiência minha, por exemplo, onde um artigo meu voltou com comentários de 2 dos 3 revisores, um revisor aprovou com pequenas modificações, o outro revisor fez aqueles comentários genéricos, assim, pertinentes, mas bem genéricos, e pediu para ressubmeter uma vez corrigido. Então, veja, são caminhos diferentes da publicação. E o terceiro revisor fez uma lista monstruosa de comentários e não falou nada de ressubmissão, nem nada, nem de reprovação, só fez os seus comentários, mas foi o mais contundente dos 3. E aí, eu e meus colegas do artigo, os coautores, nós nos reunimos por 2 semanas para tentar abordar todos os pontos. Ressubmetemos o artigo. Quando ressubmetemos, voltou para os outros revisores. E assim, 2 deles devem ter se sentido por satisfeitos, porque esses 2 não devolveram mais nenhum comentário. Mas aquele terceiro, que tinha feito uma grande lista, ele respondeu de uma forma totalmente inesperada e não profissional. Ele escreveu assim: os autores me entenderam mal. Eu não esperava ver este artigo de novo. Eu acreditava que as minhas críticas tinham deixado claro de que eu não acredito no resultado deste artigo. E ele poderia ter parado por aí, já teria sido grosseiro, porém ficado dentro do profissionalismo. Mas aí ele falou assim, e mais, eu não acredito, certo ou errado, eu não acredito que um recém-doutor, ele estava se referindo a mim, que era o primeiro autor do artigo, um recém-doutor de um país em desenvolvimento poderia chegar num resultado desse sozinho. Ele me atacou pessoalmente. Então, falar que isso não existe pode ser super raro, porque, de fato, depois desse eu nunca mais peguei alguém assim. Mas sim, isso pode acontecer, porque tem muito ego no meio. E, em especial, o grupo com quem eu trabalho é bem cheio de dedos, assim, de que para que revistas eles mandam, porque existem colegas, entre aspas, colegas não são necessariamente amigos, são pessoas que trabalham na mesma área que você, né? Existem colegas de área que têm uma péssima reputação de roubar trabalho. Então eles já falam assim, não manda para essa revista porque fulano é revisor dela. Se cair no colo dele, ele vai negar e daqui uma semana ele vai publicar a versão dele do seu trabalho porque ele já fez isso várias vezes. Então, assim, é péssimo, totalmente antiprofissional. Mas isso é só para dizer, assim, contribuir com o que o Thales falou, que além do processo da escrita e da comunicação, que é o que nós estamos discutindo aqui, o processo de publicação e revisão de artigos é um bicho de 7 cabeças mesmo. Estejam preparados para quem vai seguir carreira acadêmica. Uma aluna da minha esposa, da Renata, está terminando o doutorado e está com um artigo submetido. Essa semana voltou o artigo. Ela ligou para a Renata, que é a orientadora dela, chorando. A menina ligou chorando. Desesperada. Por quê? Porque ela não tinha... Ela pegou aquelas críticas e ela levou não só para o lado pessoal, como ela levou também para um lado fundamental. Parecia que a interpretação dela é que ela teria que rasgar a tese dela e jogar fora, por causa de alguns comentários que o cara fez. E aí faltou um preparo emocional até da aluna, e a Renata teve que olhar para ela e falar assim, não, aqui, isso aqui o cara comentou, inviabiliza uma conclusão nossa, é um fato, é uma coisa importante. Mas não inviabiliza a conclusão da tese. Só desloca um pouco a discussão. Então, precisava da orientadora ter essa visão de olhar e falar, não era para desesperar, é só para corrigir isso aqui. E aí resolveu. E elas resubmeteram o artigo. Então, assim, mesmo que você escreva bem, mesmo que você pense em quem vai ler, mesmo que você faça tudo direitinho, publicação ainda é uma batalha, infelizmente. Ou felizmente, porque é isso.
para cada bom artigo que é surrado, mas no fim consegue publicar, sobrevive e vira publicação, você tem um monte que só iria contribuir negativamente para a ciência ou para a área, né? Eu não sou revisor cadastrado de nenhuma revista, a Renata é. Ela é muito construtiva nos comentários quando ela pega artigo, mas tem artigo que ela mostra para mim que simplesmente, assim, não tem para onde ir. Ela responde para a pessoa com todo o profissionalismo do mundo, fala assim, olha, não dá para publicar por causa disso, disso, disso. Então, você tem o outro lado ali também que tem que levar em conta. Ok. Isabela, vai lá, por favor. Bom dia. Vai fugir um pouco do que você estava falando, que eu estava mais focada na parte de apresentação. Mas, lendo o texto, parece que é muito óbvio a mensagem que ele está passando para a gente, né? Nossa, como que ninguém pensou em escrever isso antes, né? Realmente é bem aquilo mesmo que está falando ali. Só que, principalmente nós que somos alunos, quando vamos fazer uma apresentação, normalmente a gente pensa em como fazer a apresentação para a gente. Será que eu domino realmente esse conteúdo? Fico preocupado se vai conseguir explicar realmente aquilo, mas em momento algum a gente pensa se as pessoas que vão estar ali ouvindo, elas vão realmente entender. A gente considera como se todos os professores que vão nos avaliar soubessem de tudo que a gente está falando. E nem sempre vai ser assim, né? Normalmente eles podem dominar a física, por exemplo, mas em aspectos mais específicos eles não têm um conhecimento tão aprofundado. Então, talvez a gente tenha que pensar nisso também na forma de falar, não só na forma de se preparar em questão de conteúdo, né? Eu acho que é mais isso mesmo que eu achei interessante no texto. E os comentários que o Bruno fez me chamou a atenção, me voltou mais nesse ponto um pouco. Legal, Isabela. Eu vejo que, assim, a impressão que eu tenho construindo agora vários, né, costurando o que todo mundo contribuiu, é que está se formando uma compreensão de que o texto falou uma coisa que é óbvio depois que você lê e pensa, mas que não é óbvio quando você senta para fazer, né? A gente não passava pela nossa cabeça. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que criar esse hábito de pensar nessas obviedades na hora de desenvolver e de escrever e planejar a nossa comunicação. E tá aberto, viu, gente? A Mislene chegou depois, Mislene. Se você quer pedir a palavra, isso, ela colocou ali, legal, ela entendeu. Eu vou abrir para você, então, só vou fazer um comentário até aqui. Não, eu vou deixar a Mislene falar primeiro. Eu vou guardar meu comentário para o final, pronto. Isso. Vamos lá, Mislene, a palavra é sua. Obrigada, professor. Bom dia para todos. Bom, eu acredito que cada um falou um pouquinho até do que eu gostaria também, principalmente quem falou em relação a professor. A comunicação oral, especificamente, é o forte do meu trabalho. E eu utilizo muito disso por ser professora, né? E a importância dela no ensino-aprendizado. Eu tenho um público que, além de adolescentes, vai até pessoas que ficaram anos sem estudar. Então, a importância de passar informação para que eles aprendam, para que eles entendam o conteúdo, sempre existiu. Até quando eu começo o ano letivo, eu já falo muito com eles a respeito de me falar, me dar um feedback de que não estão entendendo. Porque não teria como eu saber se eles não falassem, né? A não ser quando eu estou avaliando. Mas eu sempre ressaltei isso com eles. E nem sempre isso acontece, é óbvio, né? E eu tenho essa preocupação porque até a física não é uma matéria assim muito aceita, muito querida, né? Vamos falar assim.
por todo mundo que chega no ensino médio. Existe até uma monstruosidade em cima desse conteúdo que muitos criam. Mas não é bem por aí, né? Então, eu deixo muito claro para eles que eu não quero fazê-los amar a física e tudo mais, mas que eu gostaria de passar um pouco de conhecimento e informação para eles. Então, entra muito no que o texto falou, né? Os textos eu achei muito importante, muito interessante, é algo muito óbvio até, sobre a questão da gente atingir as informações de modo geral. Então, sempre existiu essa preocupação no meu trabalho, e quando eu mudei de lado, quando eu fui fazer outra graduação, que eu virei aluna, eu sentia muito isso, a questão de não interpretar bem o que os professores falavam. Eu senti muita dificuldade na clareza de informações. Eu não achava que todos eram muito pertinentes no que falavam. Então, assim, sempre fui muito de perguntar, porque eu tenho uma necessidade muito grande de entender, eu não gosto de ficar passando por cima, sabe? E nem todos, às vezes, tinham essa disponibilidade de sei lá, de reverter, né? Então, aquilo que eu falava em sala de aula, gente, me fala que talvez seja só algo que eu esteja falando diferente, que se eu modificar, talvez vocês entendam. Eu gostaria que os meus professores nessa outra graduação me falassem também, porque aí talvez eu entenderia. Então, são as dificuldades que a gente encontra, né? E que se todo mundo prestasse atenção, interpretasse, né, tivesse acesso até esses textos, seriam bem válidos, bem interessantes. Muito obrigado. O Tiago pediu a palavra, não sei se ele vai comentar em cima do que a Mislene falou, ou se ele vai comentar algo diferente. Não, professor, é uma curiosidade sobre a situação que o senhor colocou. O senhor disse que um avaliador lá do artigo foi muito rígido, né? E, no entanto, os outros dois aceitaram, né, a revisão e tudo mais. Nessa situação, não caberia, não sei, um recurso contra a análise desse avaliador? Porque eu vejo assim, quando tem processo seletivo, principalmente para professor, né, nas universidades, quando ocorre uma discrepância muito grande entre dois avaliadores e um terceiro, é cabível um recurso? Bom, não sei, a minha curiosidade é essa. Cabia sim. Mas você tem que pesar o seguinte: naquele momento, o editor, que a princípio tem que se manter e tem que se abster da avaliação e só gerenciar o processo, ele, apesar de ter 2 votos positivos e 1 negativo, ele foi no negativo, ele queria unanimidade. Então, pedir um recurso que na verdade nada mais seria do que insistir na submissão. Porque foi isso, a gente submeteu uma segunda vez e esse terceiro revisor respondeu uma segunda vez dizendo que não queria ver o artigo mais. O editor poderia, de cara, ter olhado aquilo e falado 2 contra 1, eu vou pedir uma quarta opinião. Eu vou encaminhar para uma quarta pessoa. Mas não, o editor decidiu encaminhar a resposta do revisor anônimo para mim. O que mostra que o editor estava do lado do cara. Estava apoiando a opinião dele. Então, nesse caso, você pede recurso para quem? O editor já fez a escolha dele. A resposta já está enviesada. Aí, nessa situação, eu poderia insistir, né, em vendo o que dá, mas a decisão que eu tomei na época, que parecia mais certa, e que hoje, olhando para trás, realmente foi a mais certa, porque deu certo, né? Lembrando que olhar para o passado é um superpoder, né? Você sempre se sente... É sempre mais fácil concluir que deu certo depois que deu certo. Ele foi mandar para outra revista. E mandando para outra revista foi aprovado sem comentário nenhum. Porque depois da sabatina de correções que nós fizemos devido aos 3 corretores, o artigo estava um brinco. E a hora que ele bateu numa outra revista que tinha igual fator de impacto,
era a mesma qualidade. Foi aprovado sem comentários, foi aprovado direto. Então, teria me dado mais trabalho fazer o recurso. Quem perdeu foi a revista. No fundo é isso. Por causa daquele revisor, a revista deixou de publicar um artigo que depois foi citado inúmeras vezes. Então a revista perdeu aquelas situações. Faz parte. Faz parte do jogo. Infelizmente a gente, às vezes, brigar é pior, né? Então. Ok. A Mislene comentou. Achei que eu dei a palavra para o Thiago primeiro, porque eu achei que ele podia querer falar alguma coisa em cima da fala dela. Então eu vou comentar. Ela falou da parte do professorado, né? De você ser professor e tudo. E aí você joga para o lado da didática, né, Mislene? Que assim, dentro do ensino-aprendizagem, você tem um arcabouço de coisas que precisam acontecer, e aí entra conteúdo, entra método de avaliação, entra abordagem, né? E entra a exposição, né? Então, assim, você tem várias ferramentas, tanto do ponto de vista de amostragem, como avaliação, como exposição, e a didática é um desses aspectos, não é tudo, né? Mas dentro desse contexto de ensino-aprendizagem, a didática é aquela habilidade que a gente atribui ao educador, onde ele se faz ser entendido. E muitas pessoas antes de mim, né, eu só estou aqui repetindo, muitas pessoas, com o passar das décadas, apontam que um grande precursor da didática é a empatia. E isso conecta com o que a gente está vendo aqui. Quando você foca o que você vai falar e você desenha o seu instrumento de comunicação ao redor da sua audiência, você está exercendo empatia, você está se vendo no lugar daquela pessoa na hora de escolher as palavras, na hora de ajudar a definir o contexto aonde aquilo se insere, e na hora de traçar analogias, de fazer alegorias. Então, nessa construção do processo de comunicação, você está se enxergando no lugar de quem está ouvindo. O que, como tudo na vida tem prós e contras, o pró, obviamente, é você deslocar o foco para a audiência, que é o que a gente está sugerindo aqui em todas as formas de comunicação, e o contra é que você ainda continua limitado por como você se enxerga como audiência. Eu digo isso com experiência própria. Eu sou uma pessoa que, ao longo do meu desenvolvimento, eu me reconheço, eu aprendi a me reconhecer como alguém que tem dificuldades de aprendizado. Eu sou alguém que demora para aprender. Eu preciso ler o mesmo assunto inúmeras vezes. Inclusive, durante a minha vida acadêmica, universitária, eu brincava com as pessoas que, assim, eu estudava, ia mal na prova. Ia mal, ficava de exame, passava raspando, mas daqui um ano, aquilo para mim ia estar cimentado na minha cabeça. Esse era o tempo que levava. Levava um ano para aquilo entrar na minha cabeça. Eu tinha essa sensação. Quando eu lembrava de uma matéria que eu fiz há um ano atrás, eu não lembrava que eu passei raspando, eu não lembrava que eu fiquei de exame, não, eu lembrava o que eu sabia, e eu sabia bastante, eu me dava por satisfeito com aquele conhecimento adquirido. Então, esse é o tempo que eu levo. E quando eu estou planejando uma apresentação, e eu me coloco no lugar da audiência, eu faço esse exercício de empatia, eu, infelizmente, acabo sendo muito pedante. Eu preciso lembrar, então, pequenas correções. Primeiro, a primeira correção eu preciso lembrar que eu não estou falando para mim mesmo, que eu estou falando para uma audiência. Mas aí eu me coloco na audiência e volto a falar para mim mesmo. Eu preciso lembrar que eu não sou a audiência, né? E a audiência tem a sua distribuição, é heterogênea e tal. Mas, enfim, são exercícios. São exercícios. Quem trabalha como professor
sabe bem do que eu estou falando, já passou por isso várias vezes. Mas independente disso, uma aula é um dos modelos de comunicação e não é o único, tem suas peculiaridades, mas também é uma coisa, então, outro contra de você ser um professor, talvez você se reconheça nisso, o Thales também, é que a gente tem a tendência a transformar tudo em aula. Seminário de departamento é uma aula. A minha defesa é uma aula. Tudo se transforma em aula. Para algumas pessoas isso funciona, para outras não. Da plateia. Algumas pessoas... Você vai num congresso, o cara que está ali não está esperando uma aula. Ele não quer uma aula. Ele deu aula a semana inteira. Normalmente ele é um pesquisador, ele é um professor, ele é alguém que está no seu momento, no mesmo momento que você da carreira profissional. Ele quer um negócio ali, seco e reto, papum. É isso. E a gente transforma em aula e torna entediante para essas pessoas. Então é um processo delicado. Não tem preto e branco aqui, não. Cada situação você tem que refletir mesmo, a princípio. Vai lá, Thales. O Thales quer contribuir mais um pouco. A palavra é sua. Devido ao que foi comentado aí, algumas dúvidas, talvez um pouco de experiência ajude, né? Em relação à publicação. O foco acaba sendo esse durante a nossa vida, né? A gente pega a experiência de aula, tenta melhorar sempre, mas publicação é o que mexe um pouco conosco. Eu fiz 4 pós-doc e 3 deles foi no Japão. E lá eu comecei, então, a ter que usar o meu nome científico e colocar no endereço do Japão. Os artigos começaram a ser aceitos em grande quantidade, quase não retornavam. Então, aí só colocando a situação que foi falada, porque algumas áreas eles desconfiam muito de africanos, da América do Sul e Central, da Ásia, principalmente o Sudeste Asiático, China como um todo, né? Algumas vezes do Leste Europeu. Então, mesmo artigos com qualidade, cujo endereço é do Brasil, eles olham com desconfiança. Hoje, mesmo tendo colaboração lá no Japão, já não uso mais, porque aí a minha ideia é fortalecer o Brasil na área que ele já me conhece. Então, agora eu não preciso mais usar o Japão, porque já tem uma quantidade de artigos razoável na área que eu trabalho, nessa que eu estou citando. Então, infelizmente, tem isso, e acontece muitas vezes, né? O pessoal não dá valor ao trabalho brasileiro. E o Brasil tem um problema sério, que ele é positivista. O cientista brasileiro, ele é positivista. O positivismo sofreu um choque muito grande lá na década de 10, década de 20 do século passado, com a transformação física na utilização da relatividade e da quântica, por causa da questão que o positivismo não aceitaria a quântica, nem a relatividade. Então, o método científico positivo passou a ser um método científico hipotético dedutivo. O brasileiro não costuma aceitar isso, não só brasileiro. Então, quando você tem hoje uma introdução, uma discussão, em que você versa sobre a hipótese, muitos brasileiros não aceitam. Eles acham que você tem que ficar somente dando a resposta ao fato, e não as hipóteses que o fato possa gerar. Isso acontece muitas vezes, infelizmente, no nosso país, e algumas vezes fora também. Algumas vezes a pessoa não entende por que o Japão, a Rússia, o Brasil, o indivíduo ganha o título de doutor em ciência. Isso ainda é um chamamento positivismo, enquanto que o PhD, que é o Philosophic Doctor, ele está associado exatamente a essa nova concepção. Quer dizer, não é tão nova, né? Mas para alguns acaba sendo hipotético dedutivo, em que o apego ao fato ele
pode impedir o crescimento da ciência, né? O próprio Einstein falou isso, né? Que ele temia o apego ao fato. A ciência precisa ser feita com bases matemáticas, mas a partir da criatividade de quem está fazendo. Não existem esses problemas aí. E nós, infelizmente, devido à falta de investimento, e aí vamos dizer assim, as comunidades científicas internacionais sabem que o Brasil tem pouco investimento em pesquisa, principalmente em tecnologia. Podemos ver até na questão das ciências ambientais, né? Em relação às florestas agora recentemente, aí a gente acaba tendo que lutar contra esses preconceitos, na qual o europeu talvez seja mais preconceituoso, ele é preconceituoso até com os americanos, eles acham que o americano não tem cultura, e o americano normalmente é preconceituoso com o resto do mundo. Como as revistas científicas melhores estão localizadas nesses locais, a gente acaba sofrendo um pouco em relação a isso, até um determinado tempo. A partir do fato, como o senhor comentou aí, de que as pessoas, você manda para determinadas revistas, não é nem só a questão do roubo do trabalho, mas também é a questão de que eles não aceitam artigos do grupo que não seja deles. Esse é um problema sério. Então, tem revistas que estão extremamente engessadas a um grupo de pesquisadores. E mesmo que a sua descoberta seja boa, eles não têm interesse em publicar a sua descoberta. Aí as revistas pagas, que são de qualidade, algumas comprovadamente são de qualidade, elas vieram para dar chance aos novos pesquisadores. Só que a questão é pagar a revista, né? Então, aí hoje nós estamos vendo no Brasil, para essas revistas pagas, 12, 13, 14, 15 autores, porque chega devido ao dólar a 13 mil reais, 14 mil reais algumas revistas. Eu só citei isso até por causa do pessoal que está aí, talvez não tenha ainda muita experiência em relação às publicações e os perrengues que a gente passa, né? E realmente algumas vezes você recebe avaliadores, o cara só tem elogio para o trabalho, o outro quer que você mude tanto o trabalho que dá vontade de convidar o indivíduo para ser autor, né? É só isso mesmo. Obrigado, Thales. Alguém tem mais algum comentário? Legal. Então, para a próxima semana, nós ainda vamos continuar nesse texto. Eu vou colocar lá mais alguns tópicos, e aí nós vamos continuar essa discussão, mas vamos seguir em frente nela, né? Não vamos continuar na mesma linha, mas vamos seguir em frente. E aí, semana que vem, eu quero propor nossa primeira atividade em grupo, baseado nessas 2 primeiras semanas de leitura. Tá bom? Então, continuem a discussão lá no fórum, fiquem atentos ao material que eu vou colocar lá para leitura, para complementar essa leitura, e se tiver tudo bem para vocês, nós nos vemos na próxima quarta, então. Ok? Então tá. É isso? Alguém quer falar alguma coisa? Não, só disso aqui. Então tá bom. Então vejo vocês na próxima quarta. Combinado, professor. Tchau, tchau. Beleza. Valeu,